Ter uma vida mais leve, mais simples, é uma das questões que o minimalismo prega, e é o que eu tenho tentado aplicar na minha vida, apesar de não ser fácil. Eu, particularmente, não sou aquela pessoa leve, aquela pessoa que deixa pra lá, aquela pessoa que não encuca com nada. Tem gente que é assim por natureza, já é uma pessoa mais leve, já é uma pessoa mais tranquila. Mas como nem todo mundo é assim, algumas vezes a gente precisa trabalhar alguns conceitos, algumas questões na nossa vida para que a gente consiga viver uma vida mais tranquila e mais leve. E por isso eu resolvi trazer aqui 6 coisas que eu desisti para poder tornar a minha vida um pouco mais leve. A primeira delas é logo aquela coisa que mais impactava, eu acho, que o meu humor, que é ter uma casa sempre organizada. Eu não consigo ter uma casa sempre organizada, apesar da gente ver sempre tour nas casas minimalistas, e são casas que têm poucas coisas, que têm bastante espaço, né, sobrando. A minha casa não é assim. Eu moro num apartamento pequeno, eu trabalho de casa, eu ainda faço crochê, então eu tenho muitas encomendas, tenho muito fio, muita caixa, couro, aqueles materiais, né. E tenho uma filha também que, vez ou outra, vai deixar uma coisa espalhada. E sempre foi uma coisa que me irritou demais, era a casa bagunçada. Eu lembro que antes de ter filho, sempre quando eu visitava alguma amiga, algum parente que tinham filhos pequenos, eu ficava horrorizada com a bagunça e isso até me fazia, repensar se eu queria ter filhos ou não, porque é difícil manter a ordem. E eu achava que todo mundo que tem filhos vive na bagunça completa, né? Só que não é bem assim também, né? Tem aquelas pessoas que conseguem manter um pouquinho mais organizado. Aqui em casa, por exemplo, eu consigo manter pelo menos a área comum. O quarto dela já é um pouquinho mais difícil, não é um quarto minimalista, não tem pouquíssimos brinquedos. E olha que eu não costumo comprar brinquedos para ela, e eu tô sempre fazendo rodízio, eu sempre tiro aqueles brinquedos que ela não tá usando, ou para doar, ou para guardar mais para frente, se é uma coisa que ela vai aproveitar melhor depois, né? Então, eu tô sempre fazendo rodízio, tô sempre tirando para doação e mesmo assim eu considero que ela tem muita coisa. O quarto dela acaba não ficando assim tão minimalista, né? Nem de longe minimalista. Eu também acho que isso daí é ela que vai escolher depois. A sala, eu tento manter, mas vai ter um momento que ela vai espalhar as coisas ali e eu deixo. Para não surtar, eu aprendi a conviver com isso. Aprendi a conviver com esse excesso de coisas que eu tenho devido ao meu trabalho. E tem dias que dá uma vontade, sim, de sair correndo, mas no geral eu acho que eu aprendi a conviver com isso e com certeza eu não trocaria, uma casa totalmente organizada e não ter filho. Então, é uma coisa que eu amo, eu gosto, tem vida, tem alegria, mas tem bagunça. E é assim que é aqui em casa, pelo menos. Eu sei que nem todas as casas são assim, tem pessoas que conseguem manter, e também depende muito da criança e da fase que ela está vivendo. A minha está na fase de fazer bagunça, e é uma criança que gosta de muito brinquedo, de espalhar tudo no chão. Depois eu, né, sempre oriento ela a juntar também, para não ficar tudo nas minhas costas. Mas é isso, uma das coisas que eu precisei desapegar, assim, é daquela casa sempre clean. Aqui em casa não rola isso, pelo menos por enquanto, mas confesso que eu amo uma organização. Mas por enquanto, tudo bem, e eu vou esperando o momento certo, sei lá, um momento que eu tiver uma casa maior e tá tudo certo, entregar para Deus. A segunda coisa é curiosidade pela vida dos outros. Eh, de certa forma, ter rede social servia para nutrir essa curiosidade. Então, vez ou outra eu entrava lá, vez ou outra não, né? Entrava com bastante frequência para ficar olhando os stories das pessoas, onde elas estavam. Enfim, era uma forma de passar o tempo. Para mim, era uma forma de passar o tempo. Ficar ali me alimentando com a vida de outras pessoas. Muitas vezes são pessoas que eu gosto, tá? Eu ainda tenho, assim, interesse em saber se estão bem ou se não estão, mas não, assim, com a intenção de ficar querendo saber os passos. Eu não quero. De verdade, eu não tenho a menor curiosidade no momento. Espero continuar assim. Desinstalei o meu Instagram, só tô com o meu Instagram profissional, então se você até clicar no link aí que tem no meu perfil aqui do YouTube, vai te direcionar provavelmente para uma página que não existe mais, porque era o Instagram e eu ainda não consegui tirar.
Mas enfim, não me importa saber se a pessoa viajou, se não viajou, se separou do marido, se não separou, não me importa, não tenho curiosidade, não quero saber. Se a pessoa quiser conversar comigo, quiser um conselho ou qualquer coisa, eu estou aqui, no caso dos meus amigos, é claro, mas querer saber à toa ou até familiares, assim, um pouquinho mais distante, às vezes, minha mãe ou minha avó ou alguém tinha o hábito, né, de como eu moro mais distante, então: "Ah, aconteceu isso", ou não sei o quê, e principalmente algumas pessoas, eu pedi para não me contar mais, porque eu não tinha interesse realmente em saber da vida dessas pessoas. Eram algumas coisas que me deixavam um pouco, chateada, né, pelas atitudes e tudo mais que essas pessoas, tinham. Então eu preferi, me abster. Não quero saber o que faz, por onde anda, porque eu não vou poder mudar ninguém. E aí vem a terceira coisa, que é tentar mudar as pessoas, ou querer mudar as pessoas, não é nem que eu tentasse, eu só queria. Eu tinha muito aquele desejo enraizado ali de mudar algumas pessoas que eu gostava muito, que eu queria que se dessem bem, que eu queria que fizessem boas escolhas, mas que as pessoas tomaram outros caminhos, fizeram outras escolhas e, consequentemente, é, nem sempre dava muito certo ou caíam em algumas ciladas e caem em algumas ciladas, seja questões financeiras, amorosas. Então, eu já tentei muito mudar as pessoas e para mim era tão fácil, eu de fora olhando, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Isso é claro para pessoas muito próximas. Eu não estou falando de querer me meter na vida de gente aleatória, não, mas é, sei lá, mãe, irmão. Então, de querer que essas pessoas evoluam, você consegue ver o ponto errado, o ponto certo ali, porque a gente está de fora. Assim como as pessoas também conseguem ver nossos erros, nossos acertos de fora diferente. Então, hoje em dia, eu consigo entender que cada pessoa tem uma trajetória, tem um porquê dela ter feito aquelas escolhas, e a gente não sabe o final da vida de ninguém, então ainda está em tempo. Hoje em dia, o que eu posso fazer é orar pela vida dessas pessoas que eu vejo que tá assim, numa vida bem complicada, tá fazendo péssimas escolhas, mas eu não me intrometo, eu não tento mudar, eu não fico dando conselhos, gastando minha saliva, a não ser se a pessoa realmente queira algum conselho meu, mas jogar fora, assim, ficar falando com pessoas que não estão interessadas, acham que estão vivendo da forma certa, que estão fazendo a coisa certa. Então, o que eu tenho para fazer é ficar de fora, de repente observar, né, e pronto. E em alguns casos eu faço o que eu fiz no segundo ponto aí que eu falei. Eu não quero mais saber da vida porque eu não quero estar ali toda hora quando a pessoa quebrar a cara, sabe? Tem hora que a gente cansa de estar ali sempre. Então, tem algumas pessoas que a gente precisa se afastar mesmo, porque não tem jeito. E aí, a quarta coisa, mudando totalmente, é me vestir pensando nos outros. Eu já tive, sim, aquela fase mais fútil de querer ficar igual a todo mundo. Não sei se eu posso chamar de fútil, também não quero criticar, não, porque eu entendo que tem pessoas que são um pouquinho mais inseguras com relação a vestimentas, e eu era assim. Eu era bem insegura, então se eu fosse num evento, alguma coisa com as amigas, eu sempre perguntava o que elas iriam vestir, para eu poder não ficar destoando tanto, porque eu não sabia o que usar. Eu raramente me sentia segura usando alguma coisa. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo me sentir segura, até porque eu tenho um guarda-roupa que eu gosto, que tem as roupas que combinam comigo, então para mim é muito fácil. E eu tenho autoestima também, isso é muito legal. Mas eu já tive, sim, essa fase de ficar ali pensando, ai, se eu botar essa roupa, será que fulana vai botar? Será que. E é geralmente, como falam, que mulher se veste para mulher, era bem esse meu caso. Então, eu não me arrumava ali pensando em homem nem nada disso. Era realmente nas outras meninas ali da minha idade. E aí eu lembro que eu entrei numa empresa para trabalhar, mudei de cidade, mudei tudo e fui para essa empresa que era totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. O ambiente, as pessoas, foi um choque cultural. Eu tinha 19 anos na época, então eu trabalhava em fast food e tal, e de repente eu fui para uma empresa
na área de óleo e gás. Aí as pessoas já ganhavam muito bem, as mulheres eram bem-sucedidas, tinham carro. E aí, tudo diferente. Eu lembro que eu me juntei com umas lá que, muito gente boa, fizemos amizade, mas elas viviam um outro padrão de vida e gostavam de roupas de marca. E eu não sabia, eu nem conhecia a marca, até hoje eu não conheço. Eu conheço as marcas mais populares que todo mundo fala, mas eu não sou aquela pessoa que conhece as marcas famosas e tal, sei lá. Não tô tão antenada, porque nunca foi o meu objetivo realmente. E aí eu lembro que elas usavam calça da Coach, e aí falavam que a calça era muito boa, que eu tinha que ter uma calça, e eu fui, e ali nos primeiros pagamentos eu comprei uma calça da Coach, caríssima, que eu nunca consegui usar, a calça ficou péssima em mim, e aqui eu não tô falando mal da Coach, nem nada, porque depois eu nunca voltei lá pra saber se era bom ou ruim, mas a calça em si não me vestiu bem, e eu fiquei com uma calça ali encalhada. No final das contas, eu troquei por um vestido com uma dessas colegas, um vestido super usado dela, mas que pelo menos pra mim foi bom porque eu usei. Usei bastante, por sinal. E a calça eu não usaria e não dava mais pra trocar, enfim. Então, porque eu queria usar a calça da Coach, que era a marca que todo mundo ali estava usando. Queria ter uma bolsa da Carmin. Hoje em dia eu nem sei se existe Carmin, nunca mais eu vi. Mas eu lembro que na época lá todo mundo tinha bolsa da Carmin ou alguma coisa da Carmin. Nem sei se fala assim, de repente fala de outra forma. Mas então eu era meio que levada junto com a manada. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer minhas escolhas pensando em mim, no meu conforto, em ficar bonita de acordo com o meu espelho, com o que eu acho que é legal e não com o que as pessoas vão pensar. E a quinta coisa é me culpar pelos arrependimentos do passado. Fiquei presa muito tempo por um erro que eu tive, que eu fiz lá atrás, que eu comprei um apartamento na planta e não era num lugar legal, não era o que eu queria morar. Eu já até comentei aqui, né, uma situação de não contar, né, os planos para as pessoas. E aí eu fui, de certa forma, influenciada. Eu estava muito nova, eu comprei com 20 anos. E assim, gente, foi uma dor de cabeça depois. Eu não quis ficar com o apartamento, quis fazer o distrato. Tive um monte de problema, perdi muito dinheiro. Então, assim, por muito tempo eu fiquei. Sempre quando eu lembrava disso, eu falava. Eu ficava triste, eu nem gostava de falar, porque eu me senti burra, né? Na época, sem instrução. Falei, como que eu fiz isso? Como que eu gastei tanto dinheiro? Esse dinheiro seria tão bem aproveitado hoje em dia. Mas, enfim, não tem mais o que fazer, não dá para voltar atrás, não dá para. O que eu posso fazer é não repetir mais os mesmos erros. Então, isso serve de amadurecimento, mas foi isso. Passado é passado. O que eu consigo melhorar, eu melhoro. O que não dá, acabou. Enterrei e tá lá, não tem mais o que fazer. A sexta coisa é dizer sim sempre, dizer sim para as pessoas. E nesse caso aqui, eu nem quero dizer que as pessoas me pedem algo e eu digo sim. Eu vou dizer mais assim, pro lado de não saber dizer não para algumas pessoas. Por exemplo, querer participar de tudo, querer estar sempre presente e me esforçar demais. Então, tinha algumas pessoas que eu me esforçava, eu morava longe, eu viajava, pegava ônibus de madrugada, eu fazia o que fosse para estar presente no aniversário, Natal, datas comemorativas, enfim. E eu me esforçava demais, eu fazia grandes, sabe, mudanças no meu planejamento. Às vezes não estava com dinheiro, mas eu dava um jeito. Então, eu fazia muito assim, pensando com medo, talvez, de perder a amizade ou de que aquela pessoa, aquele parente familiar fosse afastar, enfim. E aí, com a maturidade também, né, a gente vai crescendo e vai vendo que não é bem assim. As pessoas não vão deixar, né, os verdadeiros amigos não vão deixar de ser seus amigos porque você não pôde comparecer no aniversário. Enfim, hoje em dia eu me sinto assim muito livre para ir ou não ir, para decidir se eu vou, se eu não vou, e eu falo e tá tudo certo. Eu me esforço ainda em algumas situações, é claro. Não é que eu sou assim, não tô nem aí, não vou. Não, eu me esforço, faço de tudo possível, mas assim, algo que não vai causar um grande impacto, tanto na minha vida financeira quanto ali na minha rotina, né?
e aí eu me esforço. Mas o problema disso tudo é que eu não era assim gratuitamente, eu acabava cobrando a reciprocidade das pessoas, então eu queria que elas agissem comigo da mesma forma que eu estava agindo com elas. Então, por exemplo, eu me despenquei de uma cidade para ir na cidade da fulana, para ir no aniversário, e aí chegou meu aniversário, ninguém veio, aí eu ficava frustrada, eu ficava triste. E hoje em dia, assim, cara, eu fico pensando, meu Deus, por que que eu perdi tanto tempo com isso, com uns draminhas tão pequenos? Hoje em dia é meu aniversário, eu não conto que ninguém venha porque eu moro longe e tá tudo certo. Eu nem chamo, porque eu não costumo fazer festa. Se pintar assim, ao final de cair o meu aniversário no final de semana e surgir alguém, cara, eu vou explodir de felicidade, porque eu amo, eu acho que a minha linguagem de amor, assim, é presença, né? E a pessoa tá ali, perto. Então, eu vou amar, mas assim, eu não vou ficar triste se não vier, porque eu não estou mais contando com isso, assim como as pessoas já sabem da minha situação, de morar longe e tudo mais, é um pouquinho mais complicado. Então, elas me chamam se for um evento assim maior, mas entendem quando eu não posso participar. E tá tudo bem, e a gente vive bem, minhas amizades, a gente já tem mais de 10, 15 anos, tem também, eu acho que de 20 anos, e a gente vive muito bem assim. E é uma libertação, não ficar fazendo joguinho, sabe, gente? Ai, que coisa chata, aquela fase de amizade, que as pessoas ficam fazendo joguinhos, assim. Ai, você nem me chamou. Ai, você foi com fulana e não me chamou. Gente, eu não quero nem saber com quem minha amiga tá andando. Já teve a fase ali de eu ficar com ciúminho de amigas. Hoje em dia, não. Elas querem ter outras amigas, elas vão ter outras amigas, e eu não posso influenciar, nem quero influenciar. Eu também vou ter outras amigas que não são elas, então tá tudo bem, a vida é assim mesmo, não dá pra gente querer a exclusividade das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e querer que aquelas pessoas só andem com a gente, só saiam com a gente. Ai, se não chamou, fez alguma coisa e não chamou, ficar de biquinho, ficar chateada. Hoje em dia não é uma coisa que me incomoda, eu já penso assim, cara, se me chamasse eu não ia poder ir, então tá tudo bem. Ela só se antecipou, mas é claro que eu gosto de participar, tá, gente? Não tô aqui falando que eu me isolo, não é isso. Eu amo, como eu falei, minha linguagem de amor é a presença ali. Eu acho que tem presença, né? Eu tô falando aqui, mas eu não tenho certeza. Com certeza, eu amo estar presente com os meus amigos, estar ali nos eventos, nas festas, nas reuniões. E quando vem pra cá também, nossa, assim, eu fico. é, explodindo de felicidade, porque é uma das coisas que mais me alegram, assim, me alegra, né, é poder estar com as pessoas que eu gosto. Então é isso, hoje em dia eu me sinto um pouco mais leve, apesar de não ser uma pessoa com a natureza super zen, eu me sinto mais leve graças ao amadurecimento. E eu acho que conforme a idade for passando, eu vou ficar cada vez mais leve, e eu aconselho você também repensar essas coisas aí, todos esses itens que eu citei aqui, que eu acho que foram 5, não, foram 6. Então repense se você precisa disso, se você precisa ficar arrependida por um erro no passado, se você precisa dessa casa sempre brilhando, limpa. Limpeza é muito legal, mas organização também é legal, só que nem sempre é possível ficar 100% do tempo assim. E tá tudo bem, depende da sua rotina. É, Ficar ali curiosa na vida das pessoas, acessando o Instagram, querendo ver o que a pessoa tá fazendo, como é que tá a vida dela. Gente, desapega disso. Sua vida só vai progredir quando você começar a desistir dessas coisas que te prendem no passado ou que te prendem na vida das outras pessoas, sabe? Enquanto você estiver ali fazendo questão de saber o que estão fazendo, o que estão comendo, para onde estão indo, a sua vida fica meio que agarrada. E depois disso a gente pensa, meu Deus, quanto tempo eu perdi fazendo isso. Hoje em dia eu vejo que o meu dia, ele ainda assim não rende, mesmo eu não fazendo mais essas coisas, eu imagino antes, que hoje em dia eu tenho tanta coisa para fazer que eu falo, meu Deus do céu, chega o final do dia a sensação de que eu fiz um monte de coisa. Isso porque eu não passei meu tempo ali apegada a essas coisinhas. Mas imagina antes que eu ficava presa nisso. Com certeza eu deixava de fazer outras coisas, outras prioridades, né? Mas tá bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que você desistiu para poder ter uma vida mais simples e mais leve. E não deixa de curtir o vídeo também, tá bom? Um beijo e fica com Deus.